Olá! Nessa terceira e última aula sobre as máquinas síncronas, nós iremos abordar a modelagem da máquina através do seu circuito equivalente, e resolver alguns problemas de máquinas síncronas. Bem, então, o nosso foco principal estará no circuito de estator, no circuito de armadura, que é onde vai acontecer a conversão de energia, ou seja, onde a gente tem a energia entrando ou saindo da máquina, que vai ser convertida em energia eletromecânica. Então a gente já viu que se a gente girar, se a gente excitar o campo da minha máquina síncrona e esse rotor for girado, nós vamos ter tensões induzidas no circuito de estator. Perfeito? Essas tensões serão tensões alternadas, na fase A, na fase B e na fase C. Certo? Bem, então a gente tem aqui que a tensão induzida, também chamada de tensão gerada na máquina síncrona, de que ela vai depender? Ela vai depender da velocidade de giro do rotor, da indutância mútua entre estator e rotor, Então, lembre-se, esse LAF aqui nada mais vai ser de como o fluxo produzido pelo campo vai estar concatenando as minhas bobinas de armadura, ou seja, as minhas bobinas de estator. Depende da corrente de campo, ou seja, porque quanto maior a corrente de campo, maior o fluxo. De fato, esse LAF e F aqui, nada mais é do que o fluxo magnético que vai concatenar as minhas bobinas de armadura. Então vocês veem que tem uma similaridade dessa equação aqui com o que a gente já viu na máquina CC. Lembrem lá que a gente tinha o Kφ ômega. Aqui o Kφ seria o LAF e o ômega é a velocidade da máquina. No entanto, enquanto lá a gente tinha uma tensão induzida CC, aqui a gente tem uma tensão induzida que é alternada, e por isso aparece aqui o seno de ômega ET mais um θ E. Esse ângulo aqui é um ângulo simplesmente inicial de posicionamento, e ômega E é a frequência da tensão induzida. Nós já vimos que a frequência da tensão induzida, que aparece esse ômega E, que aparece aqui também multiplicando, é a frequência elétrica de giro do rotor, certo? E a frequência elétrica se relaciona à frequência mecânica através do número de par de polos. A frequência elétrica de giro é igual ao número de par de polos, ou seja, o número de polos dividido por 2, multiplicado pela frequência mecânica. Fiquem bastante atentos em relação a isso, porque, de fato, isso é um ponto importante. A máquina vai girar com a velocidade ômega-m, que a gente pode expressar em radianos por segundo ou em RPM, e esta velocidade ela vai se transladar na velocidade do fluxo girante ômega-e, que é a velocidade mecânica multiplicada pelo número de par de polos. É essa velocidade elétrica é que vai aparecer aqui no final das contas na equação de tensão induzida. E é exatamente a frequência que vai ter as tensões induzidas. Ou seja, de fato, a velocidade da máquina vai impor a frequência que está girando das tensões que estão sendo induzidas. Por que isso? Só assim para a gente ter o que a gente já havia comentado na videoaula anterior, que o fluxo girante de estator está
alinhado, na verdade, está estacionário em relação ao fluxo girante de rotor, né? Apenas quando esses dois fluxos eles estão alinhados, ou seja, quando a máquina está na velocidade síncrona, é que a gente vai ter, né, a conversão de energia. Isso acontece quando eu tenho aqui na verdade, acontece que eu vou ter a frequência das tensões induzidas como sendo a frequência elétrica do rotor. E esse termo também vai aparecer ômega-E aqui, porque a gente sabe que quanto mais rápido a máquina girar, né, pela lei de Faraday, a derivada do fluxo vai ser maior, então eu vou ter uma tensão induzida maior. Né? Então, são dois efeitos que a gente está vendo aqui do ômega-E. O efeito na amplitude e o efeito na própria frequência da tensão induzida. Ok? Se a gente está com essa máquina diretamente conectada a uma rede elétrica, né, uma rede elétrica de 60 Hz, essa tensão aqui vai ter uma frequência fixa. E, consequentemente, né, a velocidade da máquina também vai ser fixa, igual à velocidade síncrona. Então, vocês veem que as coisas são dos dois lados. Né? Eu tenho uma tensão induzida, mas se eu conecto na rede, eu vou ter uma imposição de uma frequência. Essa é a tensão que vai estar induzida em cada uma das fases. Né? Então, a gente toma como referência a tensão da fase A. A tensão da fase B está a 120 graus dessa, e da fase C a 120 graus também, né, da fase B. Então, normalmente a gente representa apenas uma fase por simplicidade, e mais do que isso. Normalmente a gente usa uma álgebra fasorial, né, uma representação na forma fasorial, em que a gente omite a frequência, né, já que ela vai ser fixa, e vai aparecer aqui para mim apenas a amplitude e o ângulo. Né? O ângulo é esse J delta é zero, que é um ângulo inicial, e eu tenho aqui a amplitude da tensão induzida, ômega-E, LAF e F. Por que aparece dividido por raiz de 2? Porque na teoria fasorial a gente usa normalmente os valores RMS. Né? Então, nada mais que eu estou fazendo aqui é amplitude dividido por raiz de 2 é o valor RMS. Esse J aqui, ele apenas indica que a tensão induzida vai estar a 90 graus da corrente imposta no rotor, né, no circuito de campo. Então, a partir dessa equação, né, dessa observação aqui da tensão induzida, a gente pode montar o circuito equivalente em regime permanente da máquina síncrona. Por que regime permanente? Porque isso só representa a máquina quando ela está em estado estacionário, ou seja, com uma velocidade constante, com a corrente constante, com todas as variáveis constantes. O circuito dinâmico da máquina síncrona é bem mais complicado e a gente não vai tratar aqui. Então, o nosso circuito equivalente do estator, né, o circuito equivalente de armadura, é a minha tensão induzida, é a F, como a gente havia calculado. Eu tenho a queda de tensão na impedância do estator, né, na impedância da armadura. É uma bobina. Eu tenho essa bobina, eu tenho uma resistência associada a ela e uma indutância associada a ela. Em regime permanente, a gente não fala diretamente de indutância, a gente fala mais da reatância. É a chamada reatância síncrona da máquina, que é a frequência multiplicada pela indutância associada à máquina, né? Essa indutância LS aqui. A resistência é a resistência do circuito de armadura. Então, nós vamos ter a tensão gerada. Então, essa tensão ela vem do giro do rotor induzindo
uma tensão, eu vou ter a impedância da armadura e eu vou ter a tensão que eu vou aplicar no estator, né? Que é essa tensão VA. Observe que essa tensão VA ela se difere da tensão gerada pela queda de tensão na impedância dessa máquina. Quando eu imponho uma tensão VA, que vai surgir uma corrente no circuito de armadura. Então, a gente pode escrever a equação de regime permanente como sendo a tensão aplicada na armadura, a tensão terminal, é igual a queda de tensão na resistência, né, RA e A, mais a queda de tensão na reatância síncrona, JXSA, né, J, lembrando, porque é uma impedância indutiva, mais a tensão induzida. Então, essas equações vão descrever o regime permanente do meu estator. Muito importante nós observarmos que esse circuito é um circuito equivalente. Por fase, né, eu estou representando aqui apenas uma fase, considerando que as outras fases, o que eu tenho vai ser exatamente igual, né, elas vão ser simétricas umas entre as outras, o que vai mudar é apenas o ângulo. Então, eu não preciso calcular nas três, eu calculo por um circuito equivalente monofásico, nesse caso aqui, utilizando uma convenção motor, né, que é da corrente entrando na minha máquina. Não necessariamente a máquina vai operar sempre como um motor, ele pode estar operando como um gerador, né? Isso aqui é só uma forma de modelar, perfeito? Então, entendam que eu vou aplicar uma tensão na armadura, né? Eu vou aplicar uma tensão no estator da minha máquina, impondo uma corrente, e essa corrente dependerá da tensão induzida aqui, a tensão gerada, que por sua vez depende do fluxo, né? Ou seja, depende lá da corrente de campo, da velocidade da máquina e da indutância mútua que nós temos entre armadura e campo, né? A aqui de armadura, F de field, circuito de campo. Para a gente usar, né, esse circuito equivalente na resolução e no entendimento de uma máquina síncrona, nós temos aqui dois pequenos exemplos a serem resolvidos. Então, no primeiro exemplo, nós temos um motor síncrono trifásico de 60 Hz que tem uma tensão de linha de 460 volts. Então, vamos colocar as informações aqui. Então, eu tenho uma frequência do estator igual a 60 Hz. Essa máquina está alimentada com uma tensão de linha de 460 volts. Em uma ligação em Y, né, ou seja, em uma ligação em estrela. A gente já viu que a máquina ela pode ser ligada em delta ou em estrela. Nesse caso, ela vai estar ligada em estrela. E que tem uma corrente nos terminais de 120 amperes com um fator de potência 0,95 indutivo. Então, a amplitude da corrente de armadura é 120 amperes, na verdade não é a amplitude, na verdade, quando a gente fala aqui que a gente tem uma corrente de 120 amperes, significa que o valor RMS desta corrente é 120 amperes. Com um fator de potência 0,95 indutivo. A reatância síncrona da máquina é de 1,68 ohms e a resistência de armadura é desprezível. Então, a gente pode montar o nosso circuito equivalente.
eu tenho a tensão gerada, é a F. Eu vou ter a minha reatância síncrona, que é 1,68 ohms, então J 1,68 ohms. A resistência é desprezível, então não vou nem representá-la. E vou aplicar aqui a minha tensão VA, surgindo assim a minha corrente IA. Bem, calcule a tensão gerada, o valor da indutância mútua entre campo e armadura e a potência elétrica ativa e reativa desta máquina. O primeiro ponto a gente fazer é o seguinte: recorrer ao circuito equivalente. Ele me dá a informação de que a tensão aplicada é de 460 volts com uma ligação em estrela. Só que ele está dando a informação que essa é uma tensão de linha. Se eu estou com o meu circuito representado por fase, então é muito importante a gente lembrar disso, eu preciso sempre converter a minha tensão de linha para uma tensão de fase. Ok? E nesse caso, com uma ligação em estrela, a tensão, a amplitude da tensão é a tensão de linha dividido por raiz de 3, para o caso em estrela. Se fosse em delta, a tensão de fase é igual à tensão de linha, assim como a gente já sabe. Portanto, 460 dividido por raiz de 3, eu vou ter uma tensão aplicada de 265,6 volts. Né? Essa vai ser a tensão aplicada no meu circuito. A corrente também ela já foi formada. Né? Ela tem um valor RMS de 120 amperes com um fator de potência 0,95 indutivo. Ok? Então, basicamente, a minha corrente, o meu fasor de corrente, vai ser 120 com ângulo informado pelo ângulo do fator de potência. Né? Lembre-se que o fator de potência é o ângulo entre a tensão e a corrente. Então, esse ângulo da corrente aqui, considerando que a minha tensão, o meu ângulo da tensão é zero, é normal a gente usar como referência o ângulo da tensão terminal, né, ele ser igual a zero. Então, assim sendo o ângulo da corrente, esse θ aqui, vai ser o arco cujo cosseno é 0,95. Ou seja, um ângulo de 18,2 graus. Menos 18,2 graus. Por que menos? Porque eu vou ter um fator de potência indutivo. Se o fator de potência é indutivo, eu tenho um ângulo aqui de menos 18,2 graus. Bem, então, eu posso resolver a minha equação, né, para descobrir qual é a minha tensão induzida. A minha tensão induzida vai ser a tensão terminal menos a queda de tensão na reatância síncrona. Então, o EAF vai ser VA menos J, XS e A. Então, a minha tensão induzida vai ser o 265,8 com um ângulo de 0 graus, né, E elevado a J 0 graus, menos J
vezes XS, que é 1,68, vezes a corrente, que é de 120, com um ângulo de menos 18,2 graus. De fato, não está matematicamente correta essa equação aqui, não, porque quando a gente representa aqui E elevado a J 0 graus, esse ângulo aqui é normalmente dado em radianos, para ficar matematicamente correto. Mas só por simplicidade, né, eu vou representar aqui na forma de graus. Então, resolvendo isso aqui, né, lembre-se que isso aqui é um árvore de álgebra fasorial. Quem tem dificuldade, revise isso aí, né? A gente pode converter, essa é a forma polar, a gente tem que converter da forma polar para a forma retangular para poder resolver isso aqui. Então, fazendo na forma retangular e depois convertendo de volta para a forma polar, eu vou ter uma tensão induzida de 278,8 com um ângulo de menos 43,4 graus. Então, eu posso representar assim, ou também representar 278,8 com um ângulo de menos 43,4 graus. Então, essa é a minha tensão induzida. Vocês veem que não tem segredo nenhum, é só a resolução do circuito equivalente. A letra B, o valor da indutância mútua entre campo e armadura. Para isso, a gente vai ter que recorrer à equação que relaciona a tensão induzida com a corrente de campo. Então, EAF, que a gente já apresentou essa equação aqui, é igual a J, o ômega E, que é a velocidade elétrica da máquina, o LAF, que é a indutância mútua armadura-campo, a corrente de campo, como isso é dado em valor de amplitudes, a gente tem o raiz de 2 aqui para representar no RMS, né, vezes o ângulo EJ, um delta E inicial aqui, o ângulo inicial. Bem, a gente não está muito interessado na questão do ângulo aqui. Né? A gente está interessado mais na amplitude. Né? Então, a amplitude, na verdade, o valor RMS aqui da minha tensão, isso aqui vai ser igual ao valor que a gente já tinha calculado no item anterior, né? Igual a 278,8 volts. Consequentemente, podemos escrever que a indutância mútua armadura-estator é 278,8 vezes raiz de 2 dividido pelo ômega E, que é 2π vezes a frequência do estator, né? Então, a informação do problema diz que a tensão é de 60 Hz. Então, eu tenho os 60 Hz aqui, vezes a corrente de campo. A corrente de campo, ela também foi dada aqui no problema, igual a 47 amperes. Então, resolvendo aqui essa equação, vamos ter uma indutância mútua de 22,3 mH. Então, essa é a indutância mútua armadura-estator. O LAF vezes o F é o nosso fluxo, né? O fluxo concatenado que vai estar concatenando as bobinas de estator. A letra C é a mais simples de todas. Retornando aqui,
a potência elétrica ativa e reativa dessa máquina. Então, a gente sabe que potência ativa é o quê? Então, colocar potência elétrica ativa é a tensão multiplicado pela corrente, né? Ou seja, o valor de tensão mais o valor de corrente, vezes o cosseno do ângulo entre tensão e corrente, ou seja, o fator de potência. Né? Essa é a potência em um circuito CA. Só que como se trata de um circuito trifásico, né? Então a gente está falando de tensões, essas tensões aqui e correntes são em cada fase, eu preciso multiplicar esse valor por 3 para ser o trifásico. Né? Então, vai ficar 3 vezes a tensão de 265,6 volts, né? E a corrente de 120, que foi dada com o fator de potência de 0,95. Então, a potência elétrica vai ser aqui de 90,8 kW. Já a potência reativa também vai ser 3 vezes a tensão de armadura vezes a corrente de armadura, porém com ângulo, com seno do ângulo. Esse ângulo θ é o ângulo que a gente já tinha calculado aqui anteriormente, 18,2 graus. Então, vai aparecer aqui 3 vezes, né, tudo igual inicialmente, 205,6 vezes 120, vezes seno de 18,2 graus. Então, esse resultado vai me dar aqui aproximadamente 30 kVAr. Importante dizer que, como o fator de potência é indutivo, né, é importante mencionar que esta potência reativa é indutiva, ou seja, a máquina está consumindo potência reativa. Né? A potência reativa está entrando nesta máquina. Então, vocês observam que o que a gente está interessado aqui é basicamente uma resolução de circuitos, a gente entender álgebra fasorial e circuito CA, a gente consegue responder muito bem a maioria das questões de máquinas síncronas. Para o exemplo 2, nós vamos estar considerando a mesma máquina do exemplo anterior, porém, né, ela vai estar operando com a mesma tensão, a mesma potência ativa. Então, pede-se para calcular a tensão gerada e a corrente de campo caso o fator de potência seja unitário. Então, a única coisa que vai mudar para esse problema aqui é que agora o nosso fator de potência passa a ser unitário. Significa o quê? Significa basicamente que a tensão de armadura e a corrente de armadura, né, as tensões e correntes terminais, elas estão em fase. Bem, daí parece que a mudança é pouca, mas vai mudar muita coisa. Primeiro ponto que a gente tem que calcular é que antes eu tinha uma corrente de 120 amperes com um fator de potência de 0,95. Se eu tenho agora um fator de potência unitário, essa corrente vai mudar. Mas eu tenho de informação do problema que é a mesma potência ativa. Então, consequentemente, a gente pode calcular a corrente como sendo a potência ativa elétrica calculada no item anterior, dividido por 3 vezes, porque é trifásico, a tensão de armadura vezes o cosseno do θ, né? Ou seja, o novo fator de potência.
Então, do item anterior, a gente tinha lá 90,6 kW, dividido por 3, a tensão se mantém a mesma, né, 265,6, não a tensão gerada, mas a tensão terminal se mantém a mesma, e o fator de potência é unitário, que é o que muda nesse problema. Então, a amplitude desta corrente passa a ser de 114 amperes. Então, como o fator de potência é unitário, a minha corrente aqui vai ser 114 amperes com um ângulo de 0 graus. Bem, então, para calcularmos a tensão induzida, vamos usar o mesmo equacionamento, né? VA menos JXS, e a corrente agora é a nossa corrente nova. Então, o meu EAF vai ser a tensão de 265,6 com um ângulo de 0 grau, né? Então, lembrando que a gente sempre usa esse como o ângulo básico, né? Um ângulo de referência, menos J, 1,68 ohms, vezes 114 com esse ângulo de 0 graus. Então, mais uma vez, resolvendo aqui nossa equação, eu vou ter uma tensão de 328 com um ângulo de menos 35,8 graus. Esta é a tensão induzida. No item anterior, nós tínhamos uma tensão induzida de 278,8, ou seja, só o fato de mudar o fator de potência aqui alterou a corrente e, consequentemente, vai alterar a tensão induzida. No item pede também, para, além de calcular a tensão gerada, calcular a corrente de campo. Ora, para se ter um fator de potência unitário, para mudar o fator de potência, a única forma que se tem de mudar o fator de potência da máquina sem mudar a potência ativa é mudando a corrente de campo. Perfeito? E aí nós vamos novamente recorrer à equação que a gente tinha dado de amplitude da tensão, né? Então, que a gente vai ter lá novamente a amplitude da tensão induzida é ômega-E LAF vezes IF dividido por raiz de 2. Portanto, a minha corrente de campo vai ser raiz de 2 vezes a tensão induzida, que é o 328 que a gente calculou, dividido pela velocidade elétrica, né? A frequência elétrica, 2π vezes 60, nunca esquecer, né? Radianos, como a gente fala em ômega, a gente está falando em radianos, então tem de se converter do hertz por radiano, multiplicando por 2π, vezes o LAF, né? O LAF, se a máquina é a mesma, o LAF não muda, né? Isso é uma constante na máquina. Então, no item anterior, a gente tinha calculado que era 22,3 milihenries. Então, resolvendo aqui, a gente tem uma corrente de 55,2 amperes no campo. Antes, no exemplo anterior, nós tínhamos uma corrente de 47 amperes. Ou seja, para aumentar o fator de potência para unitário, para ter um fator de potência unitário, eu precisei aumentar a corrente de campo, né? Ou seja, aumentar a corrente de campo, o que está se fazendo no final das contas é aumentar o fluxo
dessa máquina. Esses exemplos, além de nos mostrar como resolver o circuito equivalente, eles nos mostram algo bastante interessante de uma máquina síncrona, que é a variação de potência reativa. Se eu tenho uma máquina síncrona conectada à rede elétrica, ela pode absorver ou fornecer potência reativa, ou seja, ela pode operar com fatores de potência diferentes, dependendo da sua corrente de excitação, ou seja, do seu campo magnético. A gente viu, por exemplo, que para a gente aumentar o fator de potência de 0,95 para 1, a gente aumentou a corrente de campo. Então, para a gente entender como isso acontece, vamos supor inicialmente uma máquina com atritos desprezíveis girando sem carga, ou seja, uma máquina vazia. Dizer que ela não tem atrito, que ela está girando completamente a vazio, significa que ela não vai ter nenhum torque. O torque eletromagnético é zero. Se o torque eletromagnético é zero, significa que essa máquina ela não vai estar consumindo praticamente nenhuma potência ativa. Então, se eu não tenho potência ativa, mais uma vez, por que eu não tenho potência ativa? Se eu não tenho torque, potência ativa é torque. Torque é potência ativa. Se eu não tenho torque, se a máquina está girando a vazio, eu não vou ter potência ativa. Assim, eu tenho, nessa condição, um fator de potência zero. Ou seja, tudo de potência que está fluindo poderia estar fluindo pelaquela máquina, ela seria uma potência reativa. Ou seja, o ângulo da corrente IA é 90 graus da tensão de armadura. Ora, então, só voltando aqui ao nosso circuito equivalente, então se essa tensão VA IA aqui está 90 graus do VA para eu ter um fator de potência nulo, né? Então eu vou ter uma queda de tensão sobre a minha impedância. Mais uma vez, vamos considerar que a queda de tensão na resistência seja muito baixa. Vai sobrar aqui o JXSIA, onde o IA é 90 graus do VA. Né? E esse J aqui nada mais é do que o 90. Né? Então, 90 vezes 90 eu vou sumir. Que quer dizer que, no final das contas, o ângulo da tensão induzida é igual ao ângulo da tensão gerada, né? Ou seja, a tensão terminal está em fase com a tensão gerada. Bem, como a gente está lidando com a máquina conectada na rede, a frequência é constante, a velocidade é constante. Se eu modificar a corrente de campo, o que vai se modificar é apenas a tensão gerada. Então, vocês observam o seguinte, ó, o IA, se eu mudar aqui, basicamente, se eu não tenho potência ativa, ela vai ser zero. E a tensão EA está alinhada com a tensão VA, se eu mudar a corrente A aqui, a amplitude da corrente A, eu estou basicamente mudando a potência reativa. Ou seja, se eu mudar o EAF, a única forma de mudar o EAF nessas condições é mudando a corrente de campo. Mudar o EAF significa mudar o IA, e como uma coisa está atrelada com a outra, modificar-se a tensão gerada, modificando-se a tensão de campo, significa variar a potência reativa dessa máquina. Esse é um caso ideal em que a gente quer apenas mostrar o seguinte, olha, eu tenho uma tensão terminal aqui, que eu estou mostrando aqui como um terminal VT, e eu tenho uma tensão induzida chamada aqui de EF. Esta diferença entre essas duas tensões é a queda de tensão na reatância síncrona.
Isso é válido para o caso em que a máquina está girando a vazio. Tensão induzida em fase com a tensão terminal. Ora, se a tensão induzida aumenta, não pode se mudar a potência ativa, porque a potência ativa depende da carga, né? Depende do que está no eixo da máquina. Aqui a gente está falando que ela está constante. Então, se a tensão aumentar, o que vai aumentar é essa queda de tensão aqui na reatância síncrona, modificando-se a corrente. E essa modificação de corrente, ela simplesmente é uma modificação de potência reativa. No caso aqui, se eu aumento a tensão induzida, ou seja, se eu aumento a corrente de campo, né, dado que a frequência é fixa, a única forma disso acontecer é aumentar a potência reativa fluindo pelo estator. Do contrário, se eu reduzo a corrente de excitação, reduzindo a tensão induzida, então observe que aqui, aqui o vetor de tensão induzida é maior do que o de tensão terminal, né? Então, eu vou ter a corrente saindo, né? A corrente entrando na máquina, ou seja, a potência reativa positiva. Mas se eu tenho uma tensão terminal maior do que a tensão gerada, e elas continuam em fase aqui, eu vou ter a corrente reversa, né? A corrente saindo, né? E aqui eu vou ter um fator de potência negativo. Então, se eu aumento a excitação, eu aumento a potência reativa. Se eu reduzo a excitação, eu estou reduzindo, né, a potência reativa, mesmo podendo fornecer potência reativa para a máquina síncrona, né? Então, a máquina síncrona é uma máquina que permite, nos seus terminais, uma variação do fator de potência, alterando-se a corrente de excitação, o fluxo magnético da máquina, né? E isso é uma das características que fazem com que ela seja bastante interessante e bastante usada para sistemas de geração. Existem umas curvas chamadas de curva V, em que relaciona-se a corrente de estator com a corrente de campo. Observe que isso aqui são curvas na forma de V, ou seja, o valor mínimo da corrente de campo, ela vai acontecer para uma dada corrente de campo quando o fator de potência for unitário. Por que isso? Porque eu só tenho basicamente potência ativa. Se o fator de potência é unitário, eu tenho potência ativa. Então, eu tenho um menor valor de corrente. Se eu tenho uma sobreexcitação da máquina, ou seja, se o fluxo aumenta, eu passo a ter um fator de potência atrasado, um fator de potência indutivo. E a corrente aumenta porque vai estar aumentando a potência reativa. E se eu subexcito, se eu diminuo o fluxo, né, eu passo a ter um fator de potência capacitivo que também vai aumentar a corrente, mas essa potência reativa agora está saindo da máquina, né? Então, vocês podem ver aqui que eu posso trabalhar em diferentes pontos, né? Essas curvas aqui mostram a relação da armadura com a corrente de campo para diferentes fatores de potência, né? E essas curvazinhas aqui, elas representam simplesmente a potência ativa, né? Se eu tenho uma potência ativa zero, ou seja, torque nulo, a máquina a vazio, no fator de potência unitário, eu tenho corrente zero. Mas ela pode variar, ela pode aumentar ou diminuir, dependendo da condição de excitação. Para uma condição 0,5, então 0,5 significa assim, eu vou ter um torque 50% do nominal. Então, no fator de potência unitário, eu vou ter uma condição de potência ativa. Existe um ponto de equilíbrio
que eu vou ter uma corrente de campo que vai levar essa máquina a operar com fator de potência unitário. Se essa corrente de campo é maior, eu tenho uma sobreexcitação. Se ela é menor, eu tenho uma subexcitação. E aqui mostra-se como se comporta a máquina nessas condições. Bem, em relação à variação de velocidade, nós já vimos que as máquinas síncronas ela tem a sua velocidade ditada pela frequência das tensões e de correntes do estator, né? Porque eu preciso ter a máquina, o fluxo girante de estator, girando na mesma velocidade do fluxo girante de rotor, né? Então, consequentemente, eu vou ter que a velocidade da máquina vai estar ditada pela frequência das tensões no estator. Portanto, se essa máquina estiver conectada diretamente à rede elétrica, ela vai sempre operar com uma velocidade constante. E isso é outro ponto que faz com que a máquina síncrona seja bastante utilizada em sistema de geração. Na verdade, grande parte do sistema de geração utiliza máquinas síncronas pelo fato de que tem-se uma frequência constante nos seus terminais, mantendo-se uma velocidade constante do eixo. A única forma de variar a velocidade de uma máquina síncrona é variando a frequência das tensões aplicadas no estator. Variar este ômega aqui. É a única maneira de variar a velocidade, né? O ômega está atrelado ao ômega m. Então, a única forma de variar a velocidade mecânica da máquina é variando a frequência elétrica dessa máquina. Na rede, conectado diretamente na rede, não tem como fazer isso. A única forma de fazer isso é através da utilização de um conversor estático. Então, eu tenho esse diagrama aqui me mostra o seguinte: eu tenho a rede que tem uma frequência constante, com uma amplitude de tensão constante. O conversor estático ele vai aplicar na máquina síncrona uma tensão que pode variar a frequência e a amplitude, né? Então, o conversor estático, que é um dispositivo de eletrônica de potência, tem a função de converter tensão fixa da rede para uma tensão variável na máquina síncrona. E esse sistema pode ser controlável, né? Eu posso ter um comando desse conversor para adequar-se à velocidade desta máquina. Né? A gente não vai trabalhar com controle de velocidade da máquina síncrona, mas que fique claro para vocês que é necessário um conversor estático para fazer essa variação da frequência e, consequentemente, fazer a variação de velocidade de uma máquina síncrona. Perfeito? Para solidificar os conhecimentos, os entendimentos da máquina síncrona, estão passados 3 exercícios aqui do nosso livro-texto que é extremamente importante de vocês fazerem e entregarem conforme as instruções disponibilizadas lá no Moodle. Então, até a próxima aula.